Olá, vamos iniciar mais uma aula aqui no nosso canal de mentoria. Primeiramente, convido a todos a ativarem o sininho para que possam receber todos os vídeos que a gente faz por aqui no canal. Bem, a aula de hoje vai ser sobre ação rescisória. Vejo que é um tópico que muitas pessoas têm dúvida, não sabe quando cabe, quando não cabe, em que situação a gente pode entrar com essa ação rescisória. Primeiro de tudo, gente, eu quero falar para vocês que o nosso Código de Processo Civil disciplina essa matéria, tá? E ali ele especifica em que condições você pode entrar com uma rescisória. E antes de mais nada, é importante você perceber, você entender que a rescisória, ela não serve para o seu inconformismo, tá? Eu vejo que alguns advogados erroneamente querem entrar com uma rescisória e não tem êxito. Por quê? A rescisória não está ali para você anular um julgamento somente porque você está inconformado com a sentença. E aí, o que eu falo disso? Bem, você tem lá o seu juízo ACO, né, o seu juízo de primeiro grau, que fez toda a análise de direito, a análise do fato. Você entrou com uma apelação e teve então uma câmara analisando também aquele seu pedido, que fez uma reanálise de tudo, houve a devolução de todo o processo para que aqueles desembargadores pudessem analisar novamente. E aí, com essa negativa, você muitas vezes insiste, leva para o STJ e também não tem êxito. Primeiro porque o STJ não vai analisar, fazer reexames de provas. Então, para você entrar no STJ, você tem que, de fato, ter um motivo que enseje você a entrar, né, com um recurso especial, ou se for para o STF, com um recurso extraordinário. Então, primeiro de tudo, você precisa ter realmente o interesse de agir nesses recursos para os tribunais superiores. Passado isso, as pessoas ainda querem muitas vezes reincindir essa decisão, essa sentença, por entenderem que houve algum equívoco, que houve alguma nulidade. Só que para você entender isso, você precisa saber que a nulidade não está no seu descontentamento. Olhei, foi tudo analisado, mas eu não me conformo com a sentença, então eu vou entrar com uma rescisória. Não, gente, porque se assim fosse, a gente estaria perdido, né? Nós não teríamos a segurança jurídica que aquela sentença, aquele título judicial nos dá. Então você passou por todo um processo, você teve direito à contestação, à réplica, à produção de provas. Não satisfeito com a decisão, você pôde recorrer, teve apelação. Passado isso, se de fato é só uma questão de inconformidade, você não vai conseguir essa rescisória, tá? Mas então vamos ao código para a gente saber em que condições a gente vai conseguir entrar com essa rescisória. Artigo 966 do CPC. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Se for proferida por juiz impedido ou juízo absolutamente incapaz. Se resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Se ofender a coisa julgada, se violar manifestamente norma jurídica, e aqui entra também súmulas, né, entendimento reiterados dos tribunais superiores, se for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Se obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado, aqui é muito importante, não adianta você querer apresentar as provas que você já tinha, que já foram analisadas. Isso não vai ensejar a rescisória, tá? Após o trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só, dessa prova que você tem, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Se for fundada em erro de fato verificado no exame dos autos. E aí ele começa a dizer quando há erro de fato, ele começa a especificar algumas situações. Então, mais uma vez eu peço a todos vocês, colegas, antes da gente se aventurar em procedimentos jurídicos, ações, recursos, é bom a gente ter o conhecimento da lei. Eu até publiquei lá no meu canal, no Instagram, falando que já teve casos de juízes oficiarem a OAB por
o advogado claramente demonstrar, né, que não tem conhecimento da lei, que está ali só numa aventura jurídica, que está ali só tentando embaraçar. Então tomem muito cuidado e façam sempre a dica maior de todas: leiam o código, leiam a nossa legislação, tenham sempre um código atualizado, um código comentado. Caso de dúvida você consiga tirar, não fique só com, às vezes, auxílio de Google, até porque pra gente que somos profissionais é muito ruim. A gente sabe que no Google tem muita coisa errada, muita coisa desatualizada, então tenham sempre muito cuidado, tá? E sempre leiam a lei. E até a próxima aula.